Então estamos gravando a nossa primeira roda de conversa de Pera, não vai ter Noites de Espera. vinheta? Ah, obrigado, Tis. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira de muitas rodas de conversa e outros mais eventos que o Caligo começou a organizar. É, no dia de hoje vamos discutir sobre a importância dos minicursos e principalmente não, os dois assuntos são bem relevantes, a importância e como ministrar eles. Inclusive, pergunto aos convidados se vocês acham que a gente deveria separar esses dois assuntos ou ir contando as experiências e misturando à medida que for aparecendo. O que vocês acham? Acho que contou. Eu não sei, acho que deixa rolar. Mas... Ok, vou deixar aberto, mas ah, acho que então para começar a gente poderia deixar os convidados falarem sobre essas experiências, sobre como foi ministrar os minicursos e o impacto que foi sentido na hora de, sei lá, na hora de dar e depois, tipo, eu imagino que deve ter vindo mais pessoas discutir mais sobre esses assuntos e também conhecido mais pessoas também, sentido as pessoas mais familiarizadas também com esses assuntos no curso, enfim, não sei. Quem se dispõe a começar? Acho que o Tiz é o mais experiente aqui, né? O Java Boy. É, ou o X ou o Tarcísio. Aham. Eu adoro quando o pessoal aponta dedo, então eu também vou apontar para o Tiz. Ele já tá muito falante, acho que ele é um bom bode expiatório. O que você Cara, acha, ele tá Tiz? terminando de comer. X para de lavar o prato e fala. Eu não estava lavando prato, eu estava comendo. Ah, enfim. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tá, sobre minicursos, assim, vamos dizer, minha carreira enquanto ministrante de minicursos da UFSC, cara, tá, deixa eu pensar um pouquinho no que falar, mas se a gente vai centrar a discussão em tanto como dar minicursos quanto a importância de minicursos, bom, a importância de minicurso na real é uma coisa que varia bastante, né? Ou ele é importante porque atiça a curiosidade do pessoal sobre alguma coisa, tipo, sempre quis ver tal coisa, mas isso não tem na graduação, não tem optativa e etc. Tipo quando a gente fez uma oficina de implementar HTTP, aquilo ali veio uma galera, etc, porque, enfim, o pessoal tem uma certa curiosidade de entender como raios funciona o web. Eu não sei se a gente conseguiu sanar um pouco essa dúvida, mas o importante é que eles aprenderam como funcionam protocolos. E a importância também pode variar, por exemplo. Eu sempre dei um mini curso de Java durante todo o semestre. E no início era difícil conseguir gente para participar do mini curso. Então eu tinha que basicamente sair da moita perguntando pro pessoal: Oi, vocês querem um mini curso de Java? Eu confirmo que é exatamente assim. Muitos colegas do mesmo semestre foram assediados com esse curso de Java. Por acaso chegou para vocês um maluco oferecendo mini curso de Java? Já aconteceu, Essa é a hein? conversa durante uma semana. Sim. Mas depois que o pessoal conhece quem tá ministrando e tipo, e quando um curso já tá meio familiarizado com a ideia de que existe um mini curso, existe não especificamente sobre um tema, né, mas tipo, todo semestre tem um mini curso sobre alguma coisa interessante, dado por tal pessoa, tal organização. Então, isso fomenta uma certa, vamos dizer, vira um padrão do curso, né? Tipo, você vai fazer tal mini curso no semestre que vem? Eu vou, o pessoal está me recomendando, coisa assim. Então, tipo, é cultura, vira cultura do curso, aquele mini curso, enfim, participar daquelas atividades. Mas
especificamente sobre. É interessante ver como a própria existência de minicurso mostra a necessidade dos minicursos, né? O minicurso Linux sempre existiu, sempre foi cheio, mas o minicurso de Java chegava a ter 40 pessoas. Eu tinha que limitar até no máximo 40 pessoas, porque tinham 50, 60 alunos todo semestre que estavam interessados em participar. E se tem 60 alunos todo semestre interessados em participar de um minicurso sobre algo da graduação, então isso é uma forma de você analisar de que a graduação em si, o curso em si, está com uma certa dificuldade em oferecer aquele conhecimento direito, vamos dizer, né? Então, tipo, pô, se fosse 10, 15 alunos que tivessem com dificuldade em Java fossem lá, ok. Mas 40 alunos vindo para conhecer desde o básico, ali a gente já tem uma estatística legal para entender que o curso em si precisa de uma melhora muito brusca ali. No teu caso era os cursos, né? Até, porque os era cursos, tanto computação quanto sistemas, né? Exato. Você pode Então- falar os cursos que você ministrou, todos os minicursos, os temas? Teve mini curso Java básico, que era basicamente a primeira fase. Que eu tava um mini curso Java, que era basicamente o conteúdo da segunda fase, só que mais focando em interface gráfica. Aí depois eu fui vendo que não parecia agregar tanto pro pessoal, então eu troquei para um mini curso Java avançado no geral. Era tipo features mais avançadinhas de Java. E aí no final das contas eu percebi que era difícil ficar lidando com os dois mini cursos. Geralmente o pessoal vinha pro primeiro, mas não vinha pro segundo, porque aí na segunda fase já não tinha aquela dificuldade e o pessoal não curte Java. E eles estão certos em não curtir Java, eu não vou culpar eles nem um pouco. Então, no final das contas, só acabei com esse segundo mini curso, né? Eu não lembro se eu dei um mini curso de Python. Eu acho que eu ajudei o Cauê em algumas aulas, mas não passou disso. Teve mini curso C++. E aí, fora isso, tem as oficinas, né? Então, tem oficina de... Ah, sim, teve mini curso de GBA, não posso esquecer, né? De Game Boy Advance. Que aí era efetivamente entender a arquitetura arquitetura de computadores, voltado mais para embarcado bem antigo, né? Que é o GBA, que é de 2001. E aí, fora isso, teve as oficinas. A oficina de HTTP, teve algumas oficinas que aí acho que eu só estava ajudando, que aí era na Secom, mas eu não consigo lembrar os temas agora, mas eu sei que eu já ajudei em oficina de Secom. Teve a oficina de LaTeX. Sim, teve a oficina de Git, que na real quem deu foi o Tarciso e eu tava só de ajudante. E acho que são esses os recursos oficinas que eu dei. Tem algo que vocês ainda queiram ouvir sobre essas coisas? Eu já devo estar falando uns minutos. Oi! Posso dar um comentário numa coisa que você falou? Sobre a Claro. importância do minicurso? É uma roda de conversa. Fica à vontade. É só pela educação, né? Não fala, Tiz, vamos falar agora? Então, sobre o que você comentou do curso de Java, que tinha muita gente vindo procurar porque parecia que existia uma falha no... Você falou, possivelmente tem alguma falha em como eles estão ensinando Java, se tipo, tem 60 pessoas procurando pelo minicurso. Foi mais ou menos assim que você comentou, né, Tiz? Eu acho que, tipo, pelo menos na computação, a gente é um curso de ciência da computação. E apesar de a gente estar no centro de tecnologia, ensinar tecnologia é uma parte, não é uma parte tão... acho que não é tanto foco, né, do nosso curso. Né? Tem um pouco disso, mas não é o foco dele. O foco é a ciência. Eu acho que os minicursos têm um papel bem importante, sim, em prover esse aprendizagem complementar nessas ferramentas. Porque, quer ou não, o Java ele se torna uma ferramenta, né, para que a gente consiga expressar o que a gente aprendeu na matéria de orientação a objetos, que na verdade a gente aprende programação, né, mas
desconsiderando essa parte, essa matéria podia mudar um pouquinho. Mas eu acho que essa questão ter muita gente procurando, o minicurso acho que devia ser uma coisa meio que institucional, né? Para prover essa formação complementar. Não sei se você concorda, Tis. Que eu acho que a matéria, ela... Não, a matéria... A graduação do jeito que está, sem ensinar muitas ferramentas, ela não está errada. Eu acho que ensinar essas ferramentas, tipo Python, Java, até Linux, assim, seja o foco desses minicursos, assim. Não sei o que vocês É, acham. desculpa, eu tô meio que coordenando isso aqui, mas eu não vim muito preparado com isso em mente. E eu também nunca tinha coordenado antes. Aqui, eu só queria esclarecer sobre como é que a gente faz uma rotação aqui. O Stark acho que não tá acostumado às reuniões, a gente tenta Não. fazer inscrições, mas tipo, eu não sei se vocês acham interessante ainda continuar mantendo inscrições para manter uma ordem de fala, ou simplesmente pode ir acrescentando à medida que forem falando. Porque, por exemplo, o Ranieri tinha pedido para ser inscrito. ah, eu não sei se. Eu não sei se, tipo, vocês preferem ir falando à medida que for aparecendo o assunto na cabeça tipo, a gente vai se entendendo conforme vai falando, ou vocês preferem que eu vá mediando, assim, pelo menos um intervalozinho pra cada um? Eu acho que tem muita gente, assim vai ser melhor mesmo. Assim? Sucesso, então. Desculpa, Entendi. Stark, não sei se você queria falar mais alguma coisa. Não, era só isso. Desculpa, vai ser com as inscrições, então. Eu não estou... Tem um Então. canal de inscrições. Aí Desculpa só até. fala sei lá. Desculpa, inclusive, que eu não expliquei, eu não falei sobre isso antes. A gente tem 3 canais aqui. A lista de presença acho que a gente não vai precisar para hoje. Não acho que seja interessante. Aí, se vocês quiserem fazer algum comentário qualquer, assim, que vocês acham que não vale a pena abrir o microfone para isso, vocês podem usar o canal de reunião, que é o mesmo nome aqui do canal de voz. E se vocês quiserem pedir a vez para falar, só manda alguma coisa ali no, no chat de inscrições e eu vou tentando mediar aqui uma ordem, ok? Mas ok, obrigado então. Ranieri, você ainda gostaria de falar? Sim. Na verdade, quanto mais eu tava ouvindo, mais eu tava lembrando de coisas que eu queria falar, de coisas que eu passei nos minicursos, mas eu considero que participar de minicursos foi fundamental para me formar, para me tornar o profissional que eu sou hoje. Por exemplo, eu aprendi C++ com o minicurso, inclusive do Tarcísio, que está presente, que basicamente foi a primeira etapa de uma sequência de situações que acabou dando meu emprego, o emprego que eu tenho hoje, então acho muito importante. Mini curso de Linux dele também, na primeira semana de aula, primeira, segunda, que me deu uma base muito importante para aprender a usar, foi o começo do meu aprendizado e eu acho isso muito importante, eu acho fundamental. Tanto que eu mesmo depois acabei dando vários mini cursos. Eu dei mini curso de Python pelo Caravela, junto com o Cauê, mini curso de Linux pelo Pet, o mesmo que eu fiz um ano antes, mais alguns que eu apresentei fora da universidade. E o que eu acho interessante é que tem muitos calouros que participam e é bom para a gente apresentar coisas que eles não vão ver na graduação, como alguém aí já tinha falado, coisas que às vezes passam batido e tem motivo para essas coisas não estarem dentro do currículo do curso. E a gente tem essa oportunidade de apresentar e também de apresentar a nossa experiência usando aquilo, que é uma coisa que não vai entrar como é que é o nome? No planejamento de uma disciplina, por exemplo. E outra coisa que eu acho interessante é que tem muita gente de fora. Nos minicursos que eu dei, chegou a ter gente assim além dos cursos mais comuns, matemática, física, engenharias, mas tinha gente de psicologia, tinha gente de economia, cursos que não têm a nossa base teórica para aprender, e as pessoas estavam interessadas em aprender as coisas que a gente tinha para ensinar. Eu vejo isso também como uma oportunidade para a gente aprender a dar aulas para pessoas que vão querer ser da academia, vão
tem interesse em ser professores e pesquisadores no futuro, e também para apresentar as nossas entidades para os outros, já que dentro do nosso curso a gente se conhece, mas para os outros, apresentar as coisas que a gente faz, isso pode ser uma vitrine muito boa. E o motivo que eu vejo para não ter essas coisas que a gente ensina nos minicursos no currículo do curso é que é muito mais prático, como disse, como o Stark falou, e também é muito mais rápido para a gente atualizar um minicurso e dar um minicurso sobre uma coisa que acabou de ser inventada do que atualizar o currículo do curso, que demora muito tempo. E aí eu acho que o minicurso é uma ferramenta muito valiosa para modernizar o nosso ensino, sem ter que mudar muita coisa, porque a tecnologia muda muito rápido, né? Então hoje a gente pode, sei lá, dar um mini curso de React, que é uma coisa que foi inventada 6 anos atrás, mas daqui 5 anos pode ser que não exista mais. E aí a gente muda o currículo do curso, começa a ensinar isso, e aí quando a tecnologia deixa de ser usada, substituída, fica muito difícil, né? A gente não poderia fazer muito isso. E o mini curso ele entra justamente nesse espaço que é deixado. Mas, enfim, basicamente é essa experiência que eu tenho com os mini cursos para começar aqui. Ok, obrigado pela, fugiu a palavra agora. Mas pelos relatos, relatos. Pelos relatos, eu esqueci também de falar sobre. Vocês acham que a gente deveria colocar um tempo nessas falas? Ou vocês Desculpa por ter preferem? demorado. Não. Tava super ok o teu tempo. Tu demorou acho que 3 minutos pra falar, que é o que a gente Não tem muita geralmente. gente inscrito, então acho que não precisa. Por mim, bom. Pois é. Eu vou deixar então. Tipo, geralmente a gente faz reuniões e demora 3 minutos pra cada fala. E de maneira geral, acho que contempla bastante. Eu vou colocar um teto um pouco mais alto, de 5 minutos, então, só pra não passar demais, assim. Mas nada impede de que. Mas nada impede de que você se inscreva de novo e continue falando que tava, sabe? É só pra manter um fluxo na conversa, então. Mas, ok, dito isso, o próximo que queria falar era o Cauê. Você ainda se encontra aí? Hip Cauê. Cauê's Dead. A gente não consegue te ouvir, Cauê. Você está falando no chat aí, então eu imagino que você esteja por aí. Cauê, tenta sair e entrar de novo. Alô, tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Meu Deus, Tarcísio sabe aí que o meu push to talk caseiro aqui. Enfim, parou de funcionar agora. Não sei o que houve, mas tá. Então, eu concordo bastante aí com vocês que realmente é importante a gente ter essa formação complementar, né, de ferramentas, tecnologias aí que são úteis para fazer pesquisa, são úteis como hobby, são úteis, né, pro nosso cotidiano aí. São úteis também, né, para quem precisa arranjar um emprego aí como desenvolvedor. Só que eu também concordo, né, que não tem muito espaço para isso no currículo do curso, né? E eu acho que a gente também deve almejar que no futuro nosso curso, os egressos do nosso curso não precisem ser necessariamente desenvolvedores de software, né? Que eles encontrem cada vez mais espaço como pesquisadores, né, como acadêmicos, como desenvolvedores de software mais de base, né, mais avançado, tecnologia mais de ponta, e não que todo mundo saia dali para trabalhar como desenvolvedor web, né, e tal, que é o que tem mais no mercado hoje, né. Então, a gente não deve moldar o curso pela demanda que existe do mercado, né, a gente deve construir um curso para o objetivo que a gente tem para além disso, né, para além do mercado, para além das condições de hoje. Mas é claro que, né, na nossa conjuntura a gente precisa também dar ferramentas para que todo mundo consiga desenvolver uma vida aí, né, consiga ter um emprego, consiga se manter. E assim, eu acho que faz sentido a gente buscar algum tipo de institucionalização dessas iniciativas, como, não lembro se o Stark falou isso, só que eu não sei se a universidade tem condições, né, como falaram aí, currículo não dá para colocar, os docentes também não têm tanta condição para se atualizar nessas ferramentas, essas tecnologias aí que a gente costuma ministrar mini curso. Então eu acho que boas formas de a gente estar garantindo continuidade dessas iniciativas são fazer elas não de forma independente, como a gente fez muitas vezes no passado, mas tornar isso parte da cultura, seja do centro acadêmico, seja do PET, seja do Caravela, né? Ter isso como prática comum, assim, institucionalizada nessas entidades estudantis, né? E assim, para dar um pontapé em outros assuntos,
O minicurso, eu acho que ele tem esse propósito aí de estar fornecendo essa formação aí complementar, né, em tecnologias que complementam a nossa formação curricular e tal. E também eu acho que é muito proveitoso de outras formas, né? É muito proveitoso para quem ministra, né? Para mim, pelo menos, foi uma experiência muito boa para perder a timidez, né, e falar em público. Foi muito bom para amadurecer, assim, como se responsabilizar por um negócio que vai... por aulas que vão ser frequentadas por um monte de gente, né? Para fortalecer o vínculo com a instituição, vai ter que fazer a reserva de sala, talvez precise registrar projeto de extensão ou ação de extensão. Também é muito importante para fortalecer uma cultura de curso, assim, de reunir colegas, de conhecer gente de semestres diferentes, né? Também é bom para misturar um pouco a universidade, trazer gente de outros cursos para dialogar. Então, acho que tem, assim, uma série de benefícios, né? Essas iniciativas que a gente tem. Que não é simplesmente o ato de a gente estar ensinando alguma coisinha ali, uma linguagem de programação, né? E eu acho que é importante a gente estar passando adiante isso pro pessoal mais novo aí no curso, né? E convencer eles disso, né? Convencer eles que eles precisam se esforçar aí para em algum momento, né? Se arriscar a fazer algo assim. Eu lembro que quando eu entrei no curso, eu via o Tiz, o Caio, não lembro se o Tarcísio, o Ranieri também bastante, fazendo mini curso, oficinas, aí eu pensava, pô, essa galera é massa, quando eu crescer eu quero ser que nem eles, né? E foi muito legal que um dia eu me senti confortável para me arriscar, né? E foi uma experiência bastante difícil. Ao longo do processo eu não me sentia competente o suficiente, né? Sempre bem desafiador de organizar tudo e de conseguir apresentar e tal. Mas é uma experiência muito positiva pra gente, né? Porque nem todo mundo vai ter oportunidade aí de cumprir o papel de professor formalmente, né? Seja em outras iniciativas, nos cursinhos populares e tal. Nem todo mundo vai ter essa possibilidade aí de se desenvolver de outras formas, né? Então, a gente poder criar as nossas próprias iniciativas, né? De forma autônoma aí com as nossas entidades, dá mais espaço para todo mundo tá se desenvolvendo. Enfim, falei um bocado aí, só pra gente pensar. Obrigado, Cauê. Ah, deu no tempo certinho, então acho que 5 minutos é um bom tempo. E quem se inscreveu o próximo é o Tarcísio. Você gostaria de falar? Sim. Então, primeiro eu gostaria de só dar um background aqui rapidinho, porque eu acho que, querendo ou não, eu sou a pessoa mais antiga do curso aqui, e eu acabei tendo contato com isso há um pouco mais de tempo do que o pessoal, então só para dizer, para dar um histórico mesmo, apesar de que algumas pessoas aqui, quase todas viram parte do que eu pretendo comentar acontecendo, mas até porque isso aqui está sendo gravado, achei que seria legal colocar, né? Eu fui membro do PET de 2010 a 2013. Tá? O primeiro contato que eu tive com a ideia de fazer minicursos, na realidade, era bem limitado em tempo. A gente fazia o que a gente chamava de SECAL, que era a Semana dos Calouros, em que a gente fazia um minicurso de Linux, de uma aula, se eu não me engano só. Era bem simples. Que era geralmente na segunda ou terceira semana de aula, oferecido para os calouros. Bem basicão, assim, só para os calouros conseguirem usar Linux para as aulas que eles iam acabar precisando, né? Se eles resolvessem instalar para eles mesmos e para poder usar as máquinas da rede Inf, que na época ficavam disponíveis para uso de todo mundo que era Arduino. E aí, depois, na Secom, que era uma vez por ano, tinha durante a semana alguns minicursos, geralmente era o pessoal do PET que ministrava. Era mais raro, mas depois começou a ficar um pouco mais comum a gente chamar, né, pessoas de fora também. Mas era mais incomum, na realidade era praticamente inexistente, a ideia de ter minicursos ao longo do semestre. E durante a Secom eram minicursos como Python, que na época não era parte do currículo da graduação. Né? A graduação era feita em Java, que até o Tis já comentou. E aí entravam algumas outras coisas, como LaTeX, Git, basicamente o que estivesse assim, no interesse de alguém do PET para dar um minicurso. Né? Depois que eu acabei a graduação, que eu saí do PET, eu comecei a me interessar com a ideia de dar um minicurso de C++,
mais longo, né? Porque é uma linguagem que eu realmente acho impossível. Eu acho até quase que um estelionato tu dizer para alguém que tu pode dar um mini curso de 2, 3 aulas e o pessoal vai aprender alguma coisa muito útil. Então é um mini curso que ele dura mais de 10 aulas. Sempre foi um processo até um pouco mais chato para conseguir reservar a sala por todo esse tempo, né? É um mini curso que até a adesão não vai tão longe. Mas é normal, porque fica muito pesado, né? Até junto com a graduação. E eu fui fazendo isso de iniciativa própria por um tempo, né? E eu continuei também procurando oferecer minicursos durante a Secom como um colaborador externo. Então, até assim, né, por meio desse tipo de iniciativa, muitas vezes eu continuei em contato com o pessoal da graduação. Até por isso que tanta gente aqui me conhece até hoje. Eu gostaria de dar a minha opinião sobre essa questão dos minicursos. Assim, eu acho que a gente pode dividir os minicursos em duas categorias. Tem os minicursos que são completamente complementares à graduação. Eles tocam em assuntos que podem até ser úteis durante a graduação, mas não são estritamente necessários, né? Então, por exemplo, minicurso de Git, minicurso de linguagens que não são utilizadas obrigatoriamente em disciplinas. Todas essas coisas elas são extremamente interessantes, porque elas mostram tanto ferramentas úteis quanto às vezes ideias úteis sobre programação que, obviamente, né, elas não se limitam só à prática da programação, mas muitas vezes também à teoria da computação. Então, por exemplo, se tu vai ensinar alguma linguagem funcional, mas que tem um embasamento teórico mais forte ali, essas coisas também elas não se limitam apenas à prática. Né? Essas coisas elas abrem muito a forma da gente ver diversos outros assuntos. Mas esses minicursos eles não são, né, estritamente necessários para o pessoal da graduação saber o que está fazendo para conseguir completar suas disciplinas. E aí tem a outra categoria de minicursos que eu chamei aqui na minha anotação de minicursos necessários à graduação, que eu acho um absurdo, na realidade, chamar eles assim, mas eles acabam ficando com esse nome. E aí eu acho que a gente tem realmente um conflito de interesse entre a ideia de a graduação prover tudo sobre as tecnologias que vão ser usadas ali dentro, que eu acho que realmente não cabe, sem dúvida nenhuma. Mas também o problema de que às vezes isso é colocado num espaço muito, muito pequeno. Então, as disciplinas introdutórias de programação já tiveram problemas diversos com essa falta, né, de apresentação. Ou o que é pior, né, quando o professor ele tem tão pouca prática com a linguagem que ele está utilizando, que ele realmente ensina um uso muito esquisito, pouco idiomático, que realmente piora a experiência do aluno com aquilo, piora a forma como o aluno vai usar aquilo depois. Então, esses minicursos que a gente fez, como de Python, agora ficou mais, né, mais relevante, mas antigamente o de Java, do TIS, o de C++ que eu dou, eles acabam entrando um pouco nisso, né? Os alunos acabam procurando porque eles precisam daquilo para as disciplinas. E depois, eu sabia que eu ia acabar me alongando muito, eu gostaria de falar sobre uma questão que me chamou, eu achei interessante agora que eu fui convidado para dar minicurso de C++, a gente vai fazer isso de maneira remota e eu acho que isso vai abrir algumas possibilidades interessantes. Então, depois eu gostaria de puxar esse assunto. Desculpe por ter passado um pouquinho do tempo. Não, é normal. O mais antigo tem mais coisas pra falar, mas para não quebrar muito o ritmo da coisa aqui, vamos vamos revezando. Mas agora eu também tinha me inscrito. Eu não tenho muito o que trazer aqui de experiência, né? Eu acho que eu sou o menos experiente aqui de todos sobre esse assunto. Mas eu realmente eu tenho várias perguntas, assim, principalmente de início, sabe? Porque parece um passo muito grande de tu pensar, é, isso aqui parece legal de compartilhar com alguém e tu realmente compartilhar, né? Tipo, você parece que tem que criar um ambiente que você se sente seguro. Eu tentei fazer alguns outros projetos paralelos. Não é bem mini curso, mas uns outros projetos paralelos fora da faculdade. E eu tentei me preparar bem antes de começar a fazer. E eu percebi que se deixar, eu fico me preparando eternamente e nunca faço nada. Então eu me obriguei a fazer pequenos passos. Na graduação, eu tentei ajudar os calouros que entraram nesse semestre agora, porque infelizmente, né, eles não têm nenhum espaço físico, eles não têm como interagir com a gente.
tanto quanto a gente gostaria, né, ou teria antigamente. Eu tentei ajudar três calouros que eu apadrinhei, a gente fez esse sistema de apadrinhamento dessa vez, e ensinar e ajudar eles a instalar Linux. E, e assim, foi muito bom para todos os ali envolvidos. E parece um negócio tão simples. Eu realmente. Só que assim, eu não preparei muita coisa, eu só tentei ir ajudando eles. Eu não consigo visualizar o preparamento mesmo de aulas para dar várias consecutivas, sabe? De que tipo de fonte tirar. Vocês comentaram muito sobre como sempre foi muito comum dar mini curso de Linux. E eu me pergunto, tá, mas Linux é um negócio absurdamente abrangente, sabe? De onde é que vocês tiravam referência para organizar, assim, as coisas mais essenciais, sabe? Para também não deixar um mini curso muito longo, ou, sabe? Eu também eu não sei que critérios vocês utilizavam para dizer, não, eu vou fazer um mini curso de um dia, de dois, ou de 10, sabe? Tipo. Ah, são diversas perguntas. É, sobre o que foi falado, eu vou deixar isso aqui por enquanto, os outros assuntos eu trago depois. Ah, então, no caso, o próximo que queria falar é o Stark, se eu não estou enganado, não é? Ah, Step Forward. Então, eu vou continuar falando que o Curupira falou ali no Mercúrio de Linux. Como é que a gente sabe o que vai passar de Linux? Pelo menos a minha experiência foi eu e o Coquinho, no nosso semestre que deu. O curso de Linux era pegar o mini curso do semestre passado. E pelo que eu vi, existem algumas gerações aqui de gente que teve mini curso de Linux. E daí o Rani teve com o Tarcísio, eu acho que eu não tive com o Rani, mas o Rani estava no semestre ali que eu tava tendo, daí depois no ano seguinte, daí foi eu e o Coquinho. Então esse do Linux eu acho que ele vai se complementando. Então deixa eu só dar uma introdução do que eu fiz, assim, eu não fiz muita coisa de... Eu fiz o Ben-Hur, exatamente. Eu não dei muito minicurso, eu dei esse minicurso de Linux no PET, e também dei um minicurso só de introdução à computação quântica. E é isso que eu queria, falar um pouquinho. Que a gente comentou, né, que o minicurso ele ajuda a aprender ferramentas e até o Renier, o trabalho dele vem disso. Mas acho que uma possibilidade o minicurso também traz é introduzir uma nova área. Eu dei um minicurso de computação quântica, uma aula só, assim, durante o workshop de computação quântica. Eu acho que isso é legal para... Não é tanto tecnologia, é bem pesquisa básica, assim, mas é legal para mostrar pro pessoal o que tem de área nova de pesquisa. E daí, quem sabe, interessar mais gente nessa área de pesquisa e começar a ter um maior fomento dentro dela. E daí, minha contribuição só era isso, só um comentário sobre essa experiência. Ok, então, obrigado. E o próximo a falar seria o Tarcísio de novo. Você pode retomar os assuntos se tinha terminado. E se quiser responder os assuntos aí que eu também trouxe, seria muito agradecido. Sim, beleza. Eu anotei aqui o que tu perguntou, justamente para dar a resposta. Engraçado que o Stark deu a resposta que eu ia dar, apesar de que o Stark entrou ali no curso ali por quê? 2014, 2015, e eu entrei em 2009, mas a resposta sobre Linux é a mesma, o material já estava lá, esse material ele nasceu no Big Bang, e as pessoas simplesmente foram usando. Só que o Minicurt ele era bem introdutório e bastante genérico, assim, né? Então, assim, comandos básicos de terminal, a diferença entre algumas distribuições, isso era uma coisa que, inclusive, a gente tinha que ficar dando uma atualizada, porque essas coisas foram mudando, né? Um pouco ao longo do tempo, especialmente essa questão, né, das distribuições disponíveis. E no final do curso também a gente ajudava o pessoal a fazer a conta deles da rede Inf e ensinava como é que acessava as máquinas por SSH e tal. Isso aí depois de um tempo foi morrendo também, né? Isso aí acabou não sendo mais usado, acabou parando de ser disponibilizado até pelo INE.
E a questão do escopo, duração, as coisas assim, é bastante tentativa e erro, né? Uma coisa que... A primeira vez que eu dei minicurso de Python, numa Secom, eu peguei acho que 2 ou 3 aulas, mas não, acho que eram 2 aulas, e daí, assim, o escopo meio que foi definido pela possibilidade que eu tinha mesmo, né, nesse caso. Mas eu aceitei que dava para fazer aquilo porque eu já tinha visto minicursos semelhantes. Resolvi tentar fazer, e aí eu lembro que eu preparei material, mandei para um primo meu que já trabalha ensinando computação lá em São Paulo há muito tempo. Eu falei, eu vou dar esse mini curso aqui, o que tu acha desse material? Ele falou, cara, achei bem legal, assim, mas tá bem abrangente, né? Eu acho que tu não vai conseguir chegar até o final, porque, assim, quando os alunos começarem a fazer as coisas, né, na prática, porque ele viu que eu tinha alguns exemplos práticos ali, o pessoal vai começar a ter problema, aí alguém vai te chamar para pedir ajuda, e tu vai ver que o cara escreveu Python ao invés de Python no terminal. E aí, quando eu fui dar o minicurso, aconteceu exatamente isso. Sem tirar nem pôr, o cara, inclusive, cometeu o mesmo typo que meu primo tinha feito. E eu percebi que realmente, eu ia ter que dar um ajustado no escopo. O ideal é tu preparar material de maneira que, assim, tu tenha alguma coisa, tu tenha, assim, uma ideia do que tu realmente precisa mostrar, né? E aí tu tem um extra que tu pode ir consumindo conforme tu vê que sobrou tempo. Isso costuma, pelo menos, te ajudar a dar um curso concreto, né? Bem fechadinho, e que daí tu pode ir colocando coisas no final, assim, de uma maneira razoavelmente natural, mas tu conclui ele ali onde você achar melhor, por uma questão do tempo. Isso é uma estratégia que eu acho que funciona bem, assim. Mas a questão do escopo da duração, muitas vezes acaba sendo na tentativa e erro mesmo. Isso já aconteceu várias vezes. O minicurso C++ foi uma coisa que eu fiz mais às cegas, né? Teve outros cursos também que ficou bem apertado. Teve um que eu fiz sobre programação assíncrona recentemente, que eu basicamente adaptei um material que já existia, né, e fiz o curso de uma maneira muito semelhante ao que já tinha, né, na internet, depois de muitas vezes treinar aquele material e ver, inclusive, outras implementações semelhantes daquilo, para não me embananar demais. Ainda assim me embananei bastante, mas daí o tempo ficou ali, a gente acabou precisando de uns 10, 20 minutos a mais, que por sorte naquele dia tinha. Se não tivesse, eu ia ter que pedir desculpa pro pessoal e falar também. Uma das coisas interessantes de não ser um negócio super formal é que isso acaba sendo deixado passar, assim, né, sem grandes problemas também. Eu vou cortar minha fala por aqui, porque eu acho que já me estendi bastante. Depois tenho mais alguns assuntos para colocar, mas vou deixar o pessoal falar. Então, obrigado pela resposta. Ranieri? Eu já tive uma boa parte do que eu ia falar contemplado pelo que o Tarcísio disse, mas vai muito do sentimento quando tu tá lá na frente falando para as pessoas também. Por exemplo, quando a gente dava, no semestre que eu dei, no único semestre que eu dei o mini curso de Linux, a gente preparou alguns slides extra para mostrar se sobrasse tempo. Por exemplo, a gente tinha uma lista de distribuições para mostrar para as pessoas e falar sobre como elas eram. E se a gente sentisse que não ia dar tempo de mostrar, que as pessoas estavam demorando para absorver o conteúdo, a gente podia simplesmente pular, porque isso não era grandes coisas para mostrar naquela situação. Acabou que a gente acabou mostrando aquilo e ainda dispensou todo mundo 10 minutos mais cedo. No mini curso de Python, a gente seguia um livro e a gente tentou apresentar um capítulo do livro por semana, se eu não me engano. Acho que era isso que a gente fazia. Então a gente tinha meio que um roteiro do que passar semana a semana, aula a aula, e tinha tempo para isso. Mas basicamente vai muito de tu sentir se tá fluindo, se as pessoas estão compreendendo. Se elas estão compreendendo, tu até pode ir mais a fundo nos assuntos e tal. É bom sempre se preparar para isso. Se elas não estiverem entendendo, tem que saber o que tirar fora. O primeiro mini curso que a pessoa vai apresentar, quando é a primeira vez, provavelmente vai ficar ruim. Nas próximas vezes vai corrigindo e, como o Tarcísio falou, muitas vezes os problemas que acontecem são sempre os mesmos, tu sabe exatamente quando acontece e aí tu só se prepara para isso, né? Vai ser questão de costume. Perfeito, então. Engraçado como tudo isso se aplica a todos. Mas eu imagino que você terminou a fala. Então Sim. vou dar a vez então pro Tis. Pode falar, Tis.
Tanto que eu ia tentar complementar sobre. Sobre. Oh, meu Deus. Ah, tá. Que eu cliquei no link do site do Pet e aí eu fiquei assustado quando caí a internet. Não caí a internet, é só o site do Pet fora do ar. Enfim. Sobre a parte de produzir o conteúdo em si, né? Como é que você bola a ideia? Tem bastante dessa questão que o Ranieri comentou de você ter um conteúdo extra que é para caso der tempo. Só que como é que tu planeja o que é o conteúdo extra? Então, essa é uma coisa que é bem complicada de organizar. Geralmente, quando você planeja uma oficina, um minicurso, você pensa, não, ok, a gente vai seguir essa sequência, depois isso, depois isso, depois isso, e nossa, fechou, ainda tem meia hora de sobra. Geralmente vai faltar tempo. Geralmente vai chegar na hora e você vai dizer, não, eu preciso de mais meia hora pra isso ficar legal, né? E aí, uma das coisas é que primeiro a gente, eu esqueci a palavra, a gente subestima o quanto que a gente demora para falar. Até essas reuniões são uma boa forma da gente começar a medir, né? Tipo, nossa, vou falar tal coisa e vai sobrar tempo. Aí você falou 1/3 das coisas e a pessoa tá dizendo conclua. E tu fica, eita! Então, a gente subestima bastante o quanto que a gente demora para falar, para escrever, para mostrar. A gente subestima o quanto que a gente vai olhar para os alunos e ver, não, ok, eles estão entendendo, não, ok, eles não estão entendendo, eu vou ter que dar uma reexplicada. Então, com o tempo tu de calibre em falar em professores 3 minutos, exatamente. Mas, acho que uma das coisas mais importantes é, primeiro, tentar sobreestimar as demoras, e aí incluir a secretária que falou de tu vai ter que enfrentar, vai ter que lidar com gente escrevendo Python, tu vai ter que lidar com gente que tá com código que parece tudo correto, e tu fica, não, mas era pra estar funcionando, tá igual ao meu, aí tu vai ver e não, o cara inseriu, sei lá, 2 pontos em vez de ponto e vírgula e vocês dois não se ligaram disso. Ou então o cara fez um typo numa string e saiu tudo errado. E aí você vai passar de mesa em mesa e 3, 4 vão estar com o mesmo problema. Aí você vai passar em outra mesa e você vai descobrir que tem um cara que estava com um problema. Há 3 explicações atrás, ele não falou nada. E ele tá tentando seguir, e aí tu fica, não, ok, eu não vou deixar essa pessoa lá pra trás. Aí você tenta guiar ela, coisa assim. Então tem bastante coisa que vai acontecendo. E um ponto que é legal falar sobre isso é só de limitar bastante o escopo, mas tipo, limitar bastante a só aquilo que é o mais essencial. Então, tipo, eu vou dar uma primeira aula de minicurso de Java. Eu vou querer inserir if, etc. Não sei. Primeiro vamos botar que o objetivo da aula é ensinar só variáveis, só os tipos de variáveis e mandar eles fazerem cálculos. E aí o if é o extra. Certo? E a outra ideia é tentar passar esse minicurso para alguém, mesmo que a pessoa já conheça, né? Então, tipo, tentar explicar para ela. São 2 coisas que ajudam um pouquinho a controlar a parte do tempo. Obrigado, então, X. Vou dar a vez de novo ao Tarcísio. Agora ele pode falar sobre o assunto que ele vem fazendo suspense. Pode falar. Na realidade, as falas, elas colocaram mais algumas coisas aí para eu falar. Os problemas que aparecem durante os minicursos, eles são realmente bem semelhantes. Você tem meio que 2 formas de aprender a lidar com eles. Uma é presenciando minicursos semelhantes e vendo quais que acontecem, mas isso é bem difícil, porque, especialmente se você está querendo prestar atenção no minicurso, é um pouco difícil tu prestar atenção no que os outros alunos estão tendo como problemas e no que o professor tá tendo problema para estimar o tempo, né, etc. E a outra forma bem clara de você aprender é dando minicurso, para depois dar o minicurso de novo. Tem uma fala de um professor de matemática, meu, lá da época do terceirão, assim, que ficou comigo na cabeça, porque já aconteceu comigo várias vezes, assim. Que ele contou que ele tinha um professor que, às vezes, o professor estava explicando, alguém levantava a mão, ele apontava para o aluno, e ao invés de perguntar para o aluno o que o aluno queria saber, ele dava a resposta direto. E o aluno ficava tipo, nossa, professor, como é que você sabia o que eu ia perguntar? E aí o cara falava,
todas as cabeças estão interligadas. E aí, quando ele começou a dar aula, ele uma vez ia dar aula para 3 turmas no mesmo dia, a mesma aula. Na primeira aula, um aluno fez uma pergunta. Na segunda aula, um aluno fez a mesma pergunta. Na terceira aula, ele estava no mesmo ponto, um aluno levantou a mão, ele respondeu ao aluno, nossa, professor, como é que você sabia o que eu ia falar? Eles, todas as cabeças estão interligadas. E isso começa a acontecer muito, assim, tu começa a saber aonde as pessoas vão ter dificuldades, claramente, né? Porque vários desses pontos, eles acabam se repetindo várias vezes. Eu costumo gostar de ter o máximo possível de tempo para dar um minicurso. Isso, né, na questão do escopo e também na questão das dificuldades que os alunos começam a aparecer. Mas os alunos em si, eles costumam ter um prazo de validade, assim. Tanto nas sessões, então eu acho que dar uma aula de mais de 2 horas é muito complicado. Os alunos, eles começam a ficar muito fatigados daquilo, e até a minha voz começa a ficar... começa a literalmente pedir água. E como o curso ele costuma ir junto com o semestre, os alunos têm que passar nas disciplinas do semestre e não precisam passar no meu minicurso, eles também começam a ir embora. Isso é bem comum quando eu faço um minicurso muito comprido. Então, isso aí fica uma coisa a ser ajustada. Assim. E também uma coisa que complica um pouco tanto a estimativa de tempo quanto a do escopo do que vai ser falado é que é bem complicado de você chutar certinho o que os alunos precisam saber antes do curso. E se você errar, então se tu chega lá e os alunos eles não sabem uma coisa que tu percebe que na realidade eles precisavam saber para a tua explicação fazer sentido, a tua estimativa de tempo, se ela já era ruim, ela vai ficar muito pior. Mas se ela era boa, ela vai deixar de ser boa. Então, isso é uma coisa que atrapalha bastante também na hora de tu estimar o tempo e o que tu vai falar. E é outra coisa que tu começa... Mas isso especialmente se o teu público-alvo costuma ser consistente, é uma coisa que tu consegue aprender e levar para outras edições do minicurso também. Infelizmente, é uma coisa que realmente, é o que falaram antes, é muito difícil tu acertar um minicurso primeiro. Geralmente, a primeira vez que tu vai dar um minicurso, mesmo que tu já tenha dado outros minicursos, a primeira vez que tu vai dar um minicurso específico vai ser meio ruim, mas a primeira vez que tu der qualquer minicurso, provavelmente também vai ser bem esquisito. Então, isso tem uma coisa que ajuda muito, especialmente na questão de tu garantir que todos os alunos estão conseguindo levar em consideração o que tu está falando o tempo todo, sem se prender em dificuldades anteriores, e de tu não gastar o teu tempo ajudando alunos em específico, tu ter um assistente. O Tiz já me ajudou muito com isso, mas eu também já fui assistente em outros minicursos, e isso ajuda bastante, assim, é uma coisa que é sempre bom tu garantir que tu tem acesso. Que seja de uma maneira que os alunos conseguem pedir ajuda ao assistente sem necessariamente parar o que o professor tá falando. Eu vou dar yield de novo na thread aqui. Quando eu tiver chance, eu falo sobre os minicursos remotos. Perfeito. Então agora o Stark pode falar. Só uma coisa que eu lembro que antigamente tinha um problema, assim, que era a questão do pré-requisito do minicurso, assim. Tinha vários minicursos que queriam ensinar uma coisa mais avançada, assim, mas não tinha essa descrição, principalmente na Secom, não tinha uma descrição de pré-requisito. Acho que é bem importante, assim, falar o que a pessoa precisa saber antes de entrar no minicurso. No minicurso de Linux, né, que todo mundo fez, o pré-requisito era 0, mas, sei lá, com um minicurso de um tópico mais avançado, que nem um minicurso de computação quântica, que eu dei uma vez, tinha um pré-requisito de álgebra linear. Esclarecer o que é isso para não acabar frustrando o pessoal que chega lá e sem esse pré-requisito, e daí acaba dando uma travada nas coisas. Um outro ponto que eu também queria comentar é sobre como estipular um minicurso. Eu lembro de um minicurso do Tarcísio mesmo, que ele deu de Python, que o objetivo do minicurso era ensinar Python, mas no final dele ele tinha um projetinho numa calculadora. Eu acho que é bem legal, assim, ter um minicurso e esse minicurso ter um pequeno projeto. Você quer ensinar alguma coisa, mas você acaba vinculando aquela coisa a um projeto. Uma vez teve um minicurso que da Secom para, acho que o pessoal de ensino médio, no ensino fundamental, sobre programação, que a gente queria ensinar a lógica de programação, e daí eu acho que o minicurso era alguma coisa envolvendo aquela tartaruga, esqueci o nome, que desenha, não lembro o nome, existe
o nome desse projeto? Ah, uma tartaruga que se manda os comandos, ela vai desenhando as coisas. Alguém respondeu ali. Não era da Secom? Logo. Não, acho que não era da Secom. Acho que era um mini curso de... Era do PET. Então, e daí tem esses projetos que você tem um resultado final que você está construindo, e daí para construir esse resultado, tentar vincular quais são os tópicos que você precisa ensinar ali dentro. Primeira coisa, galera do ensino médio. Realmente. E última coisa, assim, uma experiência de tentar ajudar alguém que teve um erro no código e você olha assim, o código não aparenta nada. Eu estava no semestre passado como estágio de docência em matéria de compiladores. E daí uma aluna mandou o código e eu olhei o código, não tinha nada de errado, mas não compilava. De jeito nenhum. Falava, as coisas não davam certo, eu lá mudava e daí funcionava. Qual que era o problema? Ela pegou e copiou da internet. E quando ela copiou e colou da internet, o símbolo menos, na verdade, era um dash de Unicode. E daí, quando era, na verdade, uma expressão regular, que estava isso daí, em vez de ser o símbolo menos, era o dash. Daí não funcionava mesmo. E, tipo, coisas absurdas que não... Como é que você vai ver? E daí, quando eu... Não sei por que motivo eu apaguei e daí vi que o menos era um pouquinho maior do que ele deveria ser, que eu tive a ideia de ver que era isso. Termino minha fala assim. Pode ir. Então, obrigado. Agora, então, é o Coquinho? Perdão, perdi aqui um pouco, mas acho que é o Coquinho, sim. Tá, eu não tinha muita coisa pra falar, então fui juntando coisa pra falar, tipo, desde o começo. Então, puxando um pouco do que o Curupira tinha falado e o Cauê tinha falado, tipo, na primeira vez que ele falou, que era um pouco sobre o que dá minicurso. Uma coisa que, pra mim, é o que faz sentido, é ensinar basicamente coisas que você gosta, sabe? Então, tipo, eu meio que sempre gostei muito das coisas de TC e de formais. Então, não é um mini curso, né? Mas durante vários semestres, sempre que dava, eu ia atrás de reunir calouros para, tipo, ajudar e coisa do tipo. Então, isso é uma coisa que dá de tu fazer, né? Então, tipo, tu direciona pela forma que tu visualiza aquilo, pra ti aquilo ali é melhor de ensinar e coisa do tipo, e tu vai lá e diz, né, olha, isso aqui é a forma que eu acho que parece mais interessante pra ensinar, tu vai lá e ensina e depois mandam, tipo, tem outras formas, e agora vocês já têm o conhecimento, então vocês podem ir por si, né. Uma coisa que falaram, acho que o Tiso falou sobre, tava falando sobre tempo e tal, é ensaiar. Ensaiar eu acho que é uma coisa que ajuda bastante. Não necessariamente, tipo, tu efetivamente dá um mini curso pro nada, mas tenta pelo menos, tipo, na tua cabeça, falar as coisas que tu vai fazer e, tipo, efetivamente falar, sabe? Então, como se tu estivesse falando em voz alta, mas na tua cabeça mesmo. Com isso, tu percebe muito bem o tempo que tu vai falar as coisas, o tempo que tu demora, e tu consegue ter uma estimativa bem mais real. Mas, claro, isso é só uma estimativa do tempo de fala, né? E também tinham comentado sobre temas extras, que aí eu puxo de novo para o que eu tinha falado no começo, que é tu dar uma interpretação tua ou algo específico que tu que tipo, tu acha importante. Então, tipo, ele tá ali como a mais mesmo porque tu acha legal. Porque, tipo, tu já tá oferecendo um mini curso porque a princípio ele é importante e então, pelo menos eu não vejo por que não tu, tipo, dar uma direcionada porque tu gosta, sabe? E tipo, os alunos veem que tu tá, tipo, animado em falar aquilo. Eu acho que a animação da coisa é um pouco importante também. E era isso que eu ia falar. Certo, então, obrigado. Agora é o Cauê. Certo. Bom, e se tratando aí da operacionalização do negócio, né? Eu concordo muito ali com o Tarcísio
os problemas comuns que vão aparecendo, né? E com repetição suficiente, a gente começa já a prever as coisas e alguém mostra uma mensagem de erro, por mais obscura que seja, a gente já tem uma intuição de o que está causando, né? As pessoas acham que a gente tem uma inteligência supernatural, mas sobrenatural, mas é só que a gente já começa a conhecer os problemas comuns, né? Isso é bem real. E assim, para dar uma aula, né, tem gente que é mais espontâneo e consegue se expressar só a partir do que conhece, do que sabe, né? Vai articulando as coisas espontaneamente. Mas tem gente que precisa mais de um roteiro, né? Que ajude a dar um bom andamento para o negócio, que ajude a organizar as ideias assim de forma que não fique super confuso para quem está ouvindo, né? E aí, vocês já falaram aí de materiais prontos, né? Às vezes também dá para pegar um outro curso, né, da internet aí, algum livro, né, e aplicar, porque realmente são coisas difíceis para docentes mesmo, né? Preparar a aula é uma coisa que tem muita gente estudando isso em pedagogia, né? Como é que se ensina. Então não são desafios simples, assim, não é só uma questão de a gente achar a resposta, né? O grande segredo de como fazer isso. Realmente é uma arte, né? Um grande desafio aí. Eu sempre tive muita dificuldade, por exemplo, em elaborar exemplos, exercícios, pensar em dinâmicas assim que fossem funcionar no minicurso, para que não seja só a gente falando e mostrando coisa no projetor e todo mundo olhando, né? Mas tentar incentivar que as pessoas tentem fazer o mesmo no seu computador e que elas tentem completar, né? Tipo, dar um desafio, agora muda isso aí para fazer tal coisa. Coisas assim, né? Pra incentivar a pessoa a botar a mão na massa e tentar ligar os neurônios na cabeça dela, né? Porque às vezes a gente falando não é o suficiente para assimilar as coisas. Uma coisa que eu já fiz algumas vezes, eu não sei se isso gerou algum ódio por mim. Acho que eu fiz com o X, com o Raniel, não lembro com quem mais, mas às vezes eu tava ajudando no minicurso, tava tipo, na sala junto com o pessoal, e volta e meia, assim, eu fingia que eu era um aluno desentendido e fazia uma pergunta que eu achava que era útil, assim, que tinha deixado passar, né? Porque quando a gente tá explicando, a gente naturalmente esquece de algumas coisas ou não percebe, né? Então ter um segundo par de olhos lá que conhece o assunto, né? Que conhece a linguagem, a ferramenta, às vezes pode ser útil, né? Eu não sei se me odiavam por fazer isso, né? Porque eu levantava a mão e fazia uma pergunta como se eu não soubesse a resposta, né? Mas talvez seja útil ter duas pessoas, né? Que se complementem assim. Talvez seja uma boa coisa pra gente considerar aí de fazer. Não era por isso. Seja bom a gente considerar assim, né? Fazer esse mini curso sempre em duplas e tal, porque divide um pouco da responsabilidade, divide um pouco do constrangimento, né? A gente se sente um pouco mais encorajado, né? Talvez o pessoal aí que é mais novo, que tem um pouco de medo de assumir esse desafio aí, pegar uma dupla, né, de colegas para tentar fazer juntos pode ser bastante proveitoso. Então, não sei, só jogar assim, ideias aí. Concluo. É muito engraçado o rumo que a conversa tomou, porque eu realmente tinha anotado para perguntar sobre ter companheiros ali ajudando. Realmente as cabeças estão interconectadas. Mas eu ia perguntar mais também a respeito assim de quando você tem um companheiro, eu já participei de vários minicursos dados pelos presentes aqui, e eu não sei, eu também não sabia dizer o quanto é um número bom, se um já é o suficiente para ajudar, se vocês já tentaram dar um minicurso sem ninguém, sabe, se não quebrou demais, e quão difícil foi encontrar gente para ajudar nisso. Às vezes, eu imagino também que vocês queiram dar algum tipo de minicurso que vocês não encontram alguém que também conhece daquele assunto. Então, talvez seria bom dar um mini curso em particular para aquela pessoa antes, para ela poder te assistir melhor. Talvez seja também como é que eu posso dizer? Um artifício um pouco melhor do que falar sozinho, sabe? Como se fosse a evolução natural de falar sozinho antes do mini curso é tu dar em particular para alguém? Ou será que isso começa a ficar
não sei, começa a exigir tempo demais. Eu também acho que seria interessante perguntar sobre um tempo de preparação, porque às vezes a gente também é pego de surpresa pensando, eu vou dar um mini curso de 2 horas, então eu vou preparar, sei lá, eu vou demorar 1 hora, 2 horas para preparar aquilo. Talvez às vezes demora mais, talvez às vezes demora dias, semanas. É, não, não, não. Eu queria também que vocês tentassem passar assim o peso disso, porque também a gente tem que, pelo menos as pessoas aqui tem que balancear isso com a graduação, né, que não é das mais leves. E também, engraçado também o Tarcísio comentar sobre remoto, eu não sei, uns minicursos remotos. Eu não sei se vocês têm experiência com isso, mas principalmente é, no presencial eu vi que os, os, os assistentes, eles ajudavam muito porque eles iam passando pelos corredores e vendo o que que as pessoas estavam fazendo e elas conseguiam identificar quando alguém estava tendo dificuldade em alguma coisa. Porque, né, muitas vezes as pessoas são tímidas para dizer que não conseguiram entender alguma coisa ou estão tendo dificuldade em acompanhar. E isso no remoto, né, meio que se perde. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que não seria interessante mandar todo mundo compartilhar sua tela. Eu não sei, acho que fica. Talvez isso realmente se perca no remoto, mas eu não sei se tem algumas outras vantagens, ou enfim. Só queria fomentar um pouco mais a discussão. Concluo. E logo depois de mim tá o Ranieri. Pode falar, Ranieri. Pois então, eu acho interessante o trabalho, mas quando eu dei o mini curso de Python foi com o Cauê, a gente se alternava nas aulas e era bom porque a gente podia um ver o que o outro estava falando e se complementar. Enquanto ele estava dando o mini curso, ou eu estava dando um mini curso, a gente conseguia ver o que faltava na fala do outro e quando era a vez do outro de apresentar o conteúdo, a gente conseguia complementar. Era legal para fazer isso. Eu acho que foi bastante produtivo, mas tudo depende muito do conteúdo, da duração, porque era um mini curso muito comprido, durou, acho que era 12 semanas, se eu não me engano, então são 3 meses, e eventualmente se tu der sozinho um mini curso de 3 meses, tu eventualmente vai ficar cansado de falar a mesma coisa. Nem imagino como é que deve ser para ser de fato um professor que dá o mesmo conteúdo por, sei lá, 40 anos na universidade. Mas enfim, o que eu queria falar mais era, na verdade, de um outro problema. Não sei se é a hora de botar isso, mas uma coisa que eu me lembro bem de ter sido um limitante, uma vez que a gente foi dar um mini curso na Secom, isso foi em 2014, faz bastante tempo, que era o fato de que os laboratórios usavam um sistema operacional que estava extremamente desatualizado, e o nosso problema foi que a gente, acho que era até o mini curso do Tarcísio de Python, se eu não me engano, que usava Python 3, e na época o Python 2 ainda existia, né, ainda não tinha sido, o suporte não tinha terminado, e naquela distro que estava instalada no laboratório só tinha o Python 2, e não tinha o Python 3, e a gente não tinha como instalar o Python 3, e foi uma baita correria, porque a gente descobriu isso meio que em cima da hora. No dia anterior, a gente simplesmente fez uma máquina virtual, instalou tudo que precisava, mas, sabe, um trabalho muito maior do que deveria ter, para no dia seguinte conseguir ter a versão que a gente precisava do software nas máquinas. E eu imagino como isso deve ser um problema agora, já que vocês até comentaram do remoto, quando as pessoas estão fazendo nos próprios computadores, como controlar que elas realmente tenham a versão do software que tu espera. Porque muitos problemas acontecem simplesmente porque a pessoa tem a versão desatualizada e é, não consegue fazer aquilo que tu está mostrando, e é uma coisa meio chata de diagnosticar o problema e resolver. Eu, por exemplo, quando a gente tinha um mini curso de Python ali do Caravela, que às vezes as pessoas levavam o laptop delas e elas tinham um Windows instalado. E eu, como não usava o Windows na época, não fazia a menor ideia de como se instalava Python no Windows. Eu tinha medo de perder muito tempo ajudando as pessoas. Até eu cogitei assim fazer uma aula zero só para garantir que todo mundo que vai usar sua própria máquina tenha as ferramentas que a gente esperava que elas tivessem. Então, essa questão de infraestrutura, às vezes, ela pode ser um problema também, dependendo do conteúdo do minicurso e dependendo do quão prático ele é, né? Do quanto as pessoas vão botar a mão na massa para aplicar o conhecimento.
Então, obrigado. O próximo é o Tarcísio. Pode falar. Beleza. Eu vou tentar dar umas respostas rápidas a algumas coisas que apareceram aqui, que eu acho que são interessantes. Primeiro é o Stark. Tem um projeto durante o minicurso, quando é sobre programação, alguma coisa assim. Várias ideias que eu consegui pensar, eu acho que ajudou muito os meus minicursos. Até porque você consegue dividir ele em pequenos subprojetinhos que ajudam bastante em duas coisas. Primeiro é que os alunos conseguem sentir que eles aprenderam a fazer alguma coisa útil em muito pouco tempo, né? Em pequeno espaço de tempo na aula, se ele tem uma coisinha que tu fala para ele, olha que legal, a gente tem uma coisa pronta. O aluno, ele acha isso muito bacana, e porque realmente é, né? Realmente é uma sensação bastante interessante. E a outra é que você consegue medir o seu progresso no minicurso de uma maneira muito mais concreta. Então, até para você ter ideia de quanto tempo você está levando para as coisas, consegue ter assim milestones muito bons. Sobre o Coquinho, sobre o que o Coquinho falou, eu acho que tem uma troca interessante entre o aluno e o ministrante do minicurso, que ela demanda uma certa responsabilidade por parte do ministrante, mas que ela é um pouco mais permitida pelo fato de que a gente está meio que doando o tempo, né? E que o minicurso é bem informal, então a gente pode usar os alunos um pouco como cobaias, tanto para nossa didática, quanto para nossa forma de enquadrar um assunto e a nossa modelagem mental daquele assunto. Então, como tu disse, né, tu mostrar para o aluno a forma como você encara aquele problema, aquele assunto ali, para ver se às vezes é só um negócio da tua cabeça e às vezes é realmente uma forma de modelar que é muito interessante de um ponto de vista didático. Sobre o que o Cauê falou, eu sempre prefiro assim um approach bem hands-on. Então, dá o computador para os alunos mexerem e tal. Mas é um pouco complicado às vezes, porque você tem que tomar cuidado, que se tu quer que todo mundo esteja acompanhando, tu tem que ter um jeito de gerir, né? Um assistente é uma coisa que ajuda bastante nisso. E eu gosto bastante do aluno falso que o Cauê faz, às vezes dá vontade de dar um tabef nele, mas os alunos de verdade, às vezes eles são muito quietos. Então, tu ter alguém na sala que faz umas perguntas e tal, às vezes é bom para tu estabelecer um diálogo e para tu saber o que faltou tu falar. Ao que o Curupira falou, eu já dei muito minicurso sozinho, cara. É muito mais difícil. E aonde eu encontro meus ajudantes para dar minicurso é dando minicurso. Então, geralmente os primeiros minicursos que eu dou sobre alguma coisa são sozinhos, a não ser que eu já conheça realmente alguém. Muitas vezes o Tiz ou o Cauê que já mexe com alguma coisa que eu quero ensinar. E sobre a preparação do material, demora bem mais do que 1 hora por hora de minicurso para preparar. Definitivamente leva um tempo. Sobre o que o Ranieri falou, a infraestrutura local já foi dor de cabeça várias vezes, tanto para reservar a sala, quanto para o que tem disponível na sala. E a solução assim, para a infra, em questão de versão, as coisas que a gente já encontrou foram algumas, né? Tem a ISO do PET ajudou muito lá na UFSC. Máquina virtual é outra opção. Às vezes um uso espertinho de Docker, tu pode talvez modelar alguma coisa que ajude o aluno a usar, se estiver disponível. Só que tem que fazer isso tentando incorrer no mínimo possível de overhead mental para o aluno. Né? E eu acho que isso aí entra um pouco nessa questão que eu estava querendo colocar, que agora eu vou finalmente colocar. Eu acho que provavelmente vou chegar aos 5 minutos aqui, mas tudo bem. Que agora a gente está numa situação em que se a gente quer dar minicurso, a gente vai ter que fazer remoto. A gente nem tem acesso ao UFSC, que a gente não tem que ter mesmo. Então, tem alguns pontos em que eu acho que isso é quase liberador, assim, para mim. Não ter que garantir espaço físico lá dentro, porque às vezes é muito burocrático, é muito chato. Tu consegue um papel dizendo que tu tem acesso ao negócio, e aí a pessoa que tem que checar esse papel fala que aquele papel não serve de nada, que tem que estar registrado em outro lugar. E a gente já teve várias dores de cabeça e várias coisas bem chatas em relação a isso. Então, tu poder simplesmente entrar no Discord da aula e não tem ninguém para saber se tu vai trancar a sala depois ou se tu vai esquecer, é muito bom também. E assim, por mais forçada que tenha sido essa necessidade da gente se mover para o ensino remoto, eu acho que acabou abrindo possibilidades, né, para a gente ajudar. Inclusive, para mim, por exemplo, fica mais fácil, mais confortável fazer da minha casa. Eu posso voltar do trabalho para minha casa sem me mover, ao invés de ter que pegar um busão, um Uber lá para a UFSC, que às vezes num horário em que o trânsito é horrível, chegar atrasado. Então tem essas partes que são bastante interessantes. Porém, a parte da infra piora até um pouco, né? Porque se antes a gente tinha que garantir o nivelamento de todos os PCs de um laboratório da UFSC, agora a gente tem que garantir a nivelação de todos os computadores dos alunos, que provavelmente alguns vão estar em Windows, outros vão estar em Linux. Então,
Tu ter tu ter talvez uma plataforminha que os alunos possam enviar código, ou então pelo menos um guia de como eles podem instalar a última versão de alguma coisa, ou tu ter uma máquina virtual que eles possam usar, eu acho que acabam sendo necessários para as coisas que a gente costuma dar mini curso sobre, né? Concluo. Perfeito. Agora o Stark, pode falar? Só acho falando que o Curupira estava falando sobre a questão do minicurso em dupla, eu acho que é bem importante ter um ajudante, porque a gente tinha muito problema nos minicursos da Secom, e quando o cara ia dar sozinho o minicurso, às vezes ficava assim em situação. O cara começava a explicar, e daí alguém levantava a mão e via, tinha um erro no código. E daí tinha algumas pessoas, assim, não poucas, né, mas muitas pessoas com erro, e daí o cara ia passando do computador ao computador, e daí de vez em quando tinha alguém que já tinha feito tudo. Então acho que dava uma atrasada, assim. Tanto que algumas vezes, assim, de mini curso, o pessoal da Secom mesmo, que tinha um certo conhecimento, começava a ajudar. Que estava vendo o mini curso, começava a tentar ajudar o pessoal e dava uma desafogada, assim, ajudava a fluir. Tanto que até teve uma semana acadêmica que a gente pensou em, antes do cara dar um mini curso, ele dar um mini curso para alguém da Secom, assim, para que a pessoa soubesse o que ia ser ministrado e pudesse ajudar na hora. E isso nunca chegou a ser feito, na verdade, mas pela experiência, assim, o mini curso sozinho ele dá uma parada, não só pro pessoal que tá tendo problema, mas pior pro pessoal que consegue pegar tudo e vai indo, assim, porque daí o cara acaba ficando muito tempo sem fazer nada, porque ainda tá esperando os outros chegar fazer aquela barreira, todo mundo chegar no mesmo patamar. Concluo. Ok, obrigado. A gente não tem mais inscrições no momento. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu vou dar uns 30 segundos aí pra caso alguém tenha interesse em falar alguma coisa ou consiga pescar alguma coisa da cabeça. Alguém faz um jabar aí, já que estamos tratando como podcast, tem que ter isso. Ok. Eu vou então realmente tomar com ninguém quer mais adicionar nada à discussão. Eu queria só comentar que falar de criar uma máquina virtual e tal, realmente parece ser a melhor alternativa. Mas no meu caso em específico, eu tentei ajudar os calouros a instalar Linux. E não adianta instalar Linux em uma máquina virtual, né? Uma máquina remota. E eu não consegui ajudar todos eles a botar no maldito pendrive. Era pra ser. Eu nem me lembrava mais que isso era tão difícil no notebook. E, e eu simplesmente não sei o que eu posso fazer pra ajudar pessoas assim em larga escala. Eu meio que tenho que colocar então como pré-requisito. Consigam botar no seu pendrive. Mas é realmente uma barreira. E, bom, a gente já tem. Já está chegando em quase 1h20. Na verdade, a gente começou 5 minutos atrasado, né? Então, 1h15 de discussão. Acho que é um bom teto para nossa roda de conversa. Então, eu vou concluir ela aqui. A respeito da gravação, ela foi feita só localmente. Mais tarde, a gente deve upar ela no YouTube, no Discord no YouTube do Calico. E nas futuras horas de conversa a gente provavelmente vai começar a streamar elas também. Então, se vocês têm interesse em dar só umas olhadinhas assim, sem falar muito, ou enfim, não sentirem tão com vontade de entrar no Discord, vocês vão poder interagir por lá também. Mas é isso, obrigado a todos que vieram aqui participar.
E eu encerro a roda de conversa aqui.